Então, o que eu vejo é que nós estamos claramente com uma proposta política liberal no Brasil. Os companheiros do Haddad no Ministério dizem: nós temos que estabilizar a moeda através da participação das multinacionais. A Petrobras continua com a mesma política de tarifas absurdas no preço interno dos combustíveis e dos lubrificantes para garantir o tal equilíbrio financeiro da balança, à custa do sacrifício do povo brasileiro. E aqui no Paraná, Dirceu, foi o governo federal que apoiou a privatização da nossa companhia de energia elétrica. Em determinado momento, o BNDES disse: nós não vamos nos deter nisso. Por que o BNDES disse isso? Porque ele era o segundo maior acionista da Copel. O primeiro era o Estado. Não vamos nos meter nisso porque nós ficamos com as nossas ações e não perdemos um tostão. Quem está privatizando a nossa companhia de água, que era seguramente a melhor do Brasil? O BNDES através do PPP. O pedágio do Paraná é um escândalo nacional, considerado pelo Tribunal de Contas da União, do Paraná, Ministério Público Estadual, Federal, como um dos maiores escândalos da história da República. Era o pedágio montado pelo Bolsonaro e pelo Rato. Hoje, uma boa parte do pedágio está com as Ilhas Caimã, paraíso fiscal de dinheiro roubado do mundo inteiro, seguramente do Brasil também. Quem é que fez a licitação do pedágio? O governo federal. O Lula fez e apresentou isso. Por quê? É a tal governabilidade, precisa de apoio de votos do PP. Então, eu vejo o Lula emparedado, o Lula sem condição de transformar o seu discurso eventual numa prática política. E a prática acaba sendo o critério da verdade. O que é que falta nisso tudo? Essa visão, de certa forma, triste que você colocou, poderia ser superada por um projeto de governo do Lula. O que é que ele pretende para o Paraná? Um projeto, disse, o que não seria o dos seus sonhos juvenis e nem dos meus, mas seria um projeto viável, sem exageros pela esquerda e sem a covardia da aliança com o capital. Colocado esse projeto, eu não tenho dúvida alguma que ele mexeria na maioria do Congresso Nacional. O Exército Brasileiro não recusaria um projeto nacionalista, desenvolvimentista. O Exército Brasileiro não são esses oficiais superiores que foram seduzidos pelas oportunidades e vantagens de participação com os americanos em jogadas internacionais, cargos e tudo mais. Então, está faltando uma proposta, está faltando ação. E a proposta do governo hoje é a do liberalismo econômico, atenuado com políticas compensatórias. É uma bolsinha aqui, outra bolsinha ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vão esterilizando as possibilidades de investimento em tudo. As tais emendas impositivas foram criadas lá atrás. E foram criadas por um defeito do nosso governo, porque só os companheiros recebiam alguma possibilidade de emenda. E o Congresso se rebelou contra isso e votou em positiva. Daí, com o Bolsonaro, isso foi aumentado. Se veja, por exemplo, Itaipu aqui no Paraná. Itaipu, depois que pagou as dívidas, está tendo um lucro razoável. Ao invés desse dinheiro ser empregado num projeto estruturante do Estado, virou uma espécie de pichuleco dourado, semelhante às emendas impositivas, para favorecer um cabo eleitoral de um deputado aqui, a eleição de outro ali adiante, e não tem um projeto de verdade. É a mesma coisa. É uma política não planejada, uma bagunça generalizada. Ao lado que o discurso do Lula é correto. A posição que ele tomou em relação ao morticínio de Gaza foi uma posição que nós temos que sustentar e elogiar. Nada de antissemitismo, que é uma boçalidade inadmissível no mundo, ontem, hoje e amanhã. Mas nós não podemos aplaudir a morte de crianças, mulheres e civis na quantidade que está ocorrendo. Então, o Lula tem tomado algumas posições interessantes, mas nós estamos rigorosamente sem proposta. E eu vi na tua exposição que você está a par do que acontece no mundo e do que acontece no Brasil, sem dúvida alguma. Sempre esteve e está ainda.
mas havia um certo desânimo. Está faltando a tua força juvenil nas proposições. Vamos esperar que aconteça por 12 anos, 14 anos. Não, nós estamos com a política econômica liberal no Brasil, que se recusa até a comentar a possibilidade do investimento público. Estamos vendo as forças econômicas da União privatizando empresas como no Paraná, Copel, vendendo o Porto de Paranaguá, propondo a privatização de 35 terminais portuários no Brasil. Nós estamos sem propostas, sem projetos. Eu liguei outro dia para você, estava na estrada, me disse que seu irmão havia falecido, que se me ligaria depois. E eu queria te passar alguns dados de pesquisa no Paraná. O Paraná está sentindo isso, as promessas de campanha totalmente frustradas. No Paraná, quando você pergunta a um eleitor, é o resultado da pesquisa, se você se sentiria favorável a votar num candidato indicado pelo presidente Lula, na média do estado, dá 57,5% não. E em Curitiba, dá 60% não. E, ao mesmo tempo que se propõe politicamente aqui, é uma aliança com a extrema-direita. Os caras que votaram o impeachment da Dilma contra os índios, e tudo isso em nome dessa integração nacional, a reconciliação do Brasil. Nós estamos caminhando para a mesma crise que colocou o Milei na Argentina. É como eu vejo isso e fiz essa consideração, uma franqueza absoluta que me caracteriza na política, colocando para você dizer o que pensa disso. Gostei. Sempre é bom ouvir o Requião. Eu, particularmente, começando lá pela questão, acho que no momento o Lula devia se dedicar ao governo e aos problemas do país, sem, evidentemente, deixar cumprir suas atribuições internacionais. Quando deu a crise em Roraima e ele se deu conta e anunciaram a nova Indústria Brasil, que havia uma descoordenação, porque ele e o Haddad não estavam informados dessa nova Indústria Brasil. Então, não sei se ele vai tomar alguma medida, se ele vai tomar alguma providência com relação a isso. Então, eu vejo que o governo, viu, Riquelme, é o que é. É um governo contraditório. Se nós conversássemos há 2 anos atrás que o PR e o PP iam fazer parte do governo do Lula, ninguém acreditaria. Mas essa é a realidade. Nós estamos num governo que não é de centro-esquerda, é um governo de centro-direita com a participação da esquerda. Então, as limitações são essas. O que é consequência disso, o que é falta de um projeto, eu concordo com você e discuti muito isso com membros do governo, não com o Lula pessoalmente, que era necessário apresentar para o país, e a ideia não era essa nova indústria Brasil, mas era aproveitar essa questão da transição energética, ambiental, tudo isso, e apresentar para o país, dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, a questão da transição verde energética. Não foi isso que aconteceu, o que mostra uma descoordenação, a falta de centro no governo. Eu não tenho dúvida que nós precisamos de apresentar para o país os nossos objetivos, né? O que nós queremos fazer com o Brasil de uma maneira clara, que o Lula devia fazê-lo, porque é ele que tem que fazer, ele que lidera, ele que tem o apoio popular. Eu não discordo de você. Quando eu exponho a realidade, certo? Porque, na verdade, Riquelme, qual é o papel que nós temos hoje, Riquelme? Vamos falar de nós dois. É esse Você, que eu estou exercendo aqui agora. então, você que governou o Estado, foi senador da República, foi prefeito, liderança política do MDB, né, que nós sempre defendemos. Eu que foi pouca coisa, né? Eu dirigi o PT praticamente como secretário-geral e presidente, quase 12 anos, né? E fui o chefe da Casa Civil do governo. É verdade que eu fiquei esse interregno de 20 anos aí, né, nessa situação que eu estou até hoje ainda, com 2 condenações.
Estou solto porque tem a decisão do Supremo, que, em segunda instância, não leva à prisão mais. Então, a gente precisa se encontrar também. Meu problema hoje é o seguinte: aonde é que eu posso ajudar mais o governo e o partido? Eu vejo que é escrevendo e falando, né? Porque eu não sou convocado nem para o governo, que eu não posso, nem para o partido, que eu poderia, né? Mas nem sei se é o caso, porque eu estou para fazer 80 anos, já fui tudo no PT. Então, eu não tenho discordância de você com relação que o ideal e o certo era nós ter um programa, uma disputa política, inclusive ideológica, e um programa claro sobre o que nós queremos com o Brasil. É o que eu procuro falar. Quando eu falo em 12 anos, é que eu estou falando, nós precisamos realizar umas mudanças no Brasil que exige um governo mais longo, porque em 4 anos é impossível fazer isso. Só nesse sentido, não é no sentido que eu tenho certeza que nós temos força política no país para fazê-lo, entendeu? Agora, alguém precisa liderar. Se o Lula não lidera, entendeu? Fica difícil convencê-lo de que precisa ser feito isso. Esse é o desafio, porque o PT vai passar por um processo de disputa e em 2025 vai mudar a direção, vai mudar, o partido vai mudar, porque está maduro isso dentro do PT já. E o Lula está estimulando isso, que é uma expectativa que eu tenho, que eu vou me empenhar nisso, né? Eu vou procurar que isso seja realidade. Essas questões que você levanta do BNDES, mas ao mesmo tempo o BNDES está procurando voltar a ser um banco que possa financiar o desenvolvimento do país na direção que você defende. O BNDES, é verdade essas contradições, o BNDES se calou ou consentiu, apesar dele ter um voto importante nessas empresas como a Copel e outras, ele não jogou, não há uma disputa política pública sobre isso por parte do governo. O governo não fala, sou contra a privatização da Copel, né? Eu sou contra isso. E o governo optou realmente pelas concessões e pelas PPI. Isso aí é uma realidade que nós estamos enfrentando, né? Agora, se você levar em consideração que no fundo é o BNDES que financia, porque eu falo para as pessoas, tudo bem, nós estamos privatizando o saneamento porque não temos capacidade para investir, o que não é verdade, porque a Sabesp tem, a Sanepar tem, várias têm. E depois nós emprestamos dinheiro do BNDES para essas empresas, eles nem vão pegar esse dinheiro no mercado privado, nem no mercado internacional, eles vêm pedir para nós, para o BNDES. Qual o sentido de fazer isso? Questão de gestão, capacidade de gestão, capacidade. Mas eles roubam abertamente, como estão fazendo com a Eletrobras, né? E com a Petrobras, né? Através da distribuição de e a Vale, através da distribuição de dividendos. Então, eu tenho acordo com você. Não há uma disputa política clara sobre os rumos do país. E isso reflete que nós não disputamos a partir do governo, apesar que o Lula tem estado à esquerda, em geral, do discurso do próprio PT. Lógico que a Gleice, como presidente, ela demarca a posição, nas redes, na imprensa, tudo, mas é o partido que tem aquilo que eu falei. Se o partido não segue o Lula, fica difícil. Então, eu não tenho grande discordância com você, não. É que como que eu posso dizer, né? Minha mãe dizia, eu não estou conformado, né? Porque minha mãe fala, tem que se conformar. Eu não estou conformado com essa situação. O que eu às vezes me sinto é um pouco impotente, porque nós não estamos no centro de decisão e não estamos no governo, entendeu? Porque quando você está no governo, você pode fazer essa disputa mais, como eu fiz durante todo o tempo dentro do governo, só não fiz publicamente por lealdade mais, por disciplina, uma característica pessoal minha. Mas eu nunca concordei com a política econômica. Concordei com a política econômica do Palocci, quando nós assumimos o governo. Um ano depois não tinha mais sentido nenhum aquela política. Tanto é que quando ela mudou, o país não sofreu nenhuma crise, nenhum problema que ela mudou. Pelo contrário, o país deslanchou. Mas acho que é isso. Até porque já está chegando meus convidados aqui, eu tenho uma reunião com deputados aqui hoje para conversar um pouco sobre essas questões, aliás, porque eu sempre falo sobre isso, né? É isso, nós estamos em um projeto moderado, sustentável, e estamos entregando o país para o liberalismo econômico. E dentro de 8, 12 anos, nesse ritmo, nós estaremos completamente escravizados pela globalização e pelo mercado financeiro. Não vai haver saída possível mais.
Não, aí eu tenho uma diferença. Eu acho que o governo tem várias iniciativas que vão contra o sentido da posição de uma política social liberal, vamos dizer assim, do social liberalismo. Por exemplo, Não, a nova política industrial, a capitalização dos bancos públicos, voltar ao papel dos bancos públicos, a luta contra o juro alto, a reforma tributária, que de certa maneira, porque no Brasil falar em reforma tributária antes era proibido falar em taxar o capital, a renda e a riqueza. Pelo menos estamos quebrando esse dogma. Isso é que nós, dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo, eu considero avanços. Você diria, podemos fazer mais? Podemos. Mas aí é uma questão de a gente se articular para que o governo faça mais, porque nós dependemos do governo, né? Nós não estamos a no me governo. permita uma observação só sobre isso. Eu acho Diga. bonita a ideia, taxação do capital, mas é uma ilusão muito pequena imaginar que nós vamos taxar o lucro do grupo de brasileiros num paraíso fiscal, que nós vamos ter acesso à lucratividade. O Beluso fez uma proposta outro dia que eu achei bonita. Naquela linha que a Kirchner tentou lá na Argentina, lá atrás, colocar imposto sobre os produtos brasileiros in natura ou semi-industrializados exportados. Você teria recurso para iniciar um processo de industrialização. O resto vira uma fantasia rigorosamente impossível. Mas, Raquel, Agora, você sabe que isso não passa na Câmara e no Senado. Eu sou favorável. Eu falei, nós temos que taxar ou a agricultura, ou a mineração, ou o petróleo e gás, ou a renda do país, senão o país não vai sair do lugar. Isso eu tenho acordo com você. O problema é o seguinte: você sabe que se o governo propor isso, a bancada ruralista derruba na hora. eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Eu fui parlamentar durante 16 anos, duas vezes senador. Eu acho que colocando uma proposta razoável, o governo ganha o Congresso. Assim como as Forças Armadas, que hoje são o centrão fardado, não se comportam como o centrão se tiver diante deles uma proposta. Um general ou outro abduzido pelas benesses norte-americanas pode vacilar. A tropa não vacila, a oficialidade não vacila. Eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso tudo. É claro. Agora, por outro lado, são coisas incríveis, Dirceu. Você lembra do Vilas Boas? Eu levei o Vilas Boas para a Comissão de Relações Exteriores do Senado para fazer uma palestra. Ele foi brilhante. Ele fez a crítica da submissão do Brasil aos Estados Unidos, a história da paralisação do crescimento do Brasil quando se submeteu aos interesses americanos. Citou os dados do crescimento da economia brasileira, que estava acima dos tigres asiáticos, Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China, mas que depois parou, porque o Brasil foi obrigado a parar. O Brasil hoje não pode produzir, por exemplo, do ponto de vista militar, um foguete que ultrapasse 200 ou 300 quilômetros, que está proibido de produzir. E as Forças Armadas praticamente não existem no Brasil do ponto de vista da sua efetividade numa necessidade. Claro que isso tudo precisa mudar. Você falou na guerra naval, eu falaria sobre os drones que superam os tanques, as tropas de infantaria e tudo mais. Mas isso tudo tem que ser modificado. Essa conversa sua com o Dark, que é especialista na área e é ex-oficial da Marinha, trabalhou muito com a Escola Superior de Guerra, é um papo interessante. Não para mim, eu sou oficialzinho lá de baixo, conheço muito pouco essas modernidades, esses foguetes ultrassônicos e drones especiais e tudo mais. Mas nós tínhamos que discutir isso e eu não acredito que o Exército Brasileiro resolva dizer, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, não, nós fechamos o entreguismo. Não queremos saber do Brasil mais. Daí eu me lembro daquele ato institucional do Arthur Coni, lembra? Do Coni no Diário de Notícias, em que ele baixava um ato constitucional que incorporava o Exército Brasileiro às Forças Armadas norte-americanas e um oficial general seria incorporado como capitão, um tenente-coronel como sargento, aquela gozação e a desmoralização absoluta. O nosso Exército, os oficiais do ICEU são como eu e você. Eles podem ser oficiais do Exército, eles podem ter a visão corporativa, fardada, mas eles têm um cunhado, um primo, um irmão que vive na economia brasileira. Eles têm condição de entender o que está acontecendo. Agora, nós não temos proposta. Quem é que pode fazer proposta? Você, eu? Não. O Lula pode fazer proposta, porque foi ele que nós elegemos presidente da República. E o Lula está amarrado no governo.
está emparedado no governo. E fica essa propaganda mentirosa. A Petrobras não tem mais a paridade internacional de preço, está acima da paridade internacional. Essas coisas loucas, a mentira sistemática, e vem as propostas da pacificação do Brasil. Aqui no Paraná, teu filho está tentando disputar a prefeitura de Curitiba, mas o pessoal do PT de São Paulo, pelo São Paulo, eles querem fazer um negócio, entregar para um cara do PSB que era a extrema-direita. Eu sei. Estou Não tem acompanhando. cabimento isso. Não é a pessoa. Não faria uma crítica a uma pessoa, mas o que ele representa com as suas atitudes, o grupo que participa. E eu acho até, Dirceu, na linha do Lula, que a gente pode aplicar o código canônico nessa gente toda. Em primeiro lugar, o arrependimento. Em segundo lugar, a confissão. Em seguida, a penitência. E só então o perdão. Eles não podem oportunisticamente vir direto e assumir uma posição que foi conquistada por anos, décadas de luta no Brasil. Então, está faltando a proposta moderada, aristotélica, proposta sustentável. Proposta que não seja sustentável não serve. Não é o que a gente sonha ou sonhou na vida inteira, mas uma proposta de mudança. E na linha, eu tenho insistido, do Guerreiro Ramos, abrindo a possibilidade de que essa discussão vá fazendo, no processo eleitoral, o Brasil, alavancado pela consciência popular, avançar. É isso que nós estamos sentindo, uma falta brutal. E eu achei você meio triste aí. E o nosso coordenador me sabotou o tempo todo, me tirou do ar, me cortou. Esse cara é representante do capital financeiro Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que ele faz isso. Bom, deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu Primeiro, tô no limite do meu tempo, já está eu todo sei, mundo mas primeiro bravo eu quero comigo. agradecer a você, Dirceu, por vir aqui. Já tem umas Segundo, 20 eu queria pessoas. fazer foro aqui ao Roberto Requião, porque eu fui professor do Vilas Boas. O Vilas Boas não é uma pessoa a ser considerada como antinacional, nada disso. Eu acho que ali o que houve foi um problema de natureza política. Agora, eu não acho que isso tem que ser resolvido. Eu acho que você está certo. A questão discutir a questão militar é uma questão importante no Brasil, até para nos preservar, porque geopoliticamente o mundo está cada vez mais tendendo para uma guerra. O mundo, não estou falando guerra particular, não. E eu queria agradecer, Edson, que você abriu a possibilidade de se colocar determinadas questões. O Requião resolveu tomar conta. O Requião Mas resolveu tomar conta. foi importante que ele colocou. Mas eu acho importante. Eu chamei ele, chamei o Aldo, chamei o Ciro, chamei o Mangabeira. O Requião apareceu. Tá? Na próxima, eu vou chamar você. Deve ser o Caiado. Você vai lá e faz o que o É um Requião prazer. fez. Olha, um prazer, viu? Obrigado aí pela sua presença. Grande abraço para vocês, que eu Um Um tô, abraço para abraço, Zé. você. Muito obrigado. eu que agradeço. Muito Grande abraço, obrigado a obrigado. você.